Santa Catarina é o segundo maior produtor e exportador de carne de aves do Brasil, com um plantel com mais de 132 milhões de aves. E para manter os bons índices, o estado reforça medidas de prevenção contra a gripe aviária após notificação de casos da doença na América do Norte e em países como Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Vamos saber mais informações agora sobre as ações preventivas com a Carolina Damo. Ela é médica veterinária e também coordenadora estadual do Programa de Sanidade Avícola da SIDASC. Seja bem-vinda, Carolina. Obrigada pela sua participação. Oi, boa noite. Tudo bem, Raíssa? Tudo certo, Carolina. A gente sabe que a influenza aviária pode colocar em risco toda a produção comercial de aves aí do estado. A gente sabe que a preocupação também é grande com as aves migratórias, né, que podem ser um vetor de transmissão dessa doença. Nesse sentido, o que está sendo feito, então, em relação às aves migratórias? Daqui a pouquinho a gente fala das outras ações adotadas aí, do governo, em parceria também com a iniciativa privada, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o perigo que essas aves representam. Então, eu acho que esse já é um assunto amplamente aí divulgado, né? A influenza aviária, ela é uma doença que nunca teve notificação nem no Brasil e nem em Santa Catarina. Talvez o mais perto que ela chegou da gente foi alguns focos que que aconteceram na América do Sul, no Peru, no Chile, desculpa. E agora, realmente, o risco está iminente do ingresso pela quantidade de países que já notificaram essa doença, não só na América do Sul, mas no mundo inteiro. Em relação às aves migratórias, a gente tem que se preocupar com as aves que estão vindo do hemisfério norte nesse momento. Elas costumam chegar aqui no Brasil entre setembro e dezembro e começam a interagir, então, com as aves locais silvestres aqui da nossa região. E falando, né, mais basicamente, propriamente Santa Catarina, né, elas chegam até dezembro e fazem essa interação com as aves silvestres e as aves domésticas residentes aqui da região. A gente tem em Santa Catarina três sítios que a gente chama de aves migratórias. Um fica na Foz do Rio Tijucas, outro na Foz do Rio Araranguá e um terceiro agora na região do extremo oeste, quase beirando a Argentina, que entrou no nosso monitoramento, no nosso radar, vai entrar a partir deste ano. Há anos a gente já monitora esses sítios, realizando colheita de material das aves domésticas, né, das aves de subsistência residentes nessa região, num raio aí de 10 quilômetros. Dezembro e fevereiro, a gente vai realizar as colheitas, acrescentando esse terceiro sítio no extremo oeste. Não começamos a atividade, mas em breve começaremos. Carolina, os casos foram notificados ali na América do Norte, já em países mais próximos, como o Peru. Isso liga, então, um alerta muito grande. Então, que iniciativas o governo e a iniciativa privada já estão adotando, então, de forma preventiva? Vale a gente reforçar, né, que a gente tem três principais pontos de risco quanto no estado de Santa Catarina, né? Que além deste contato das aves domésticas e silvestres residentes nossas com as migratórias, né, que cheguem aqui no estado, a gente tem que se preocupar também com a globalização e o comércio internacional, que isso traz um fluxo de pessoas e mercadorias muito grande, principalmente nessa época do ano, começando o verão aqui na nossa região, então muitas pessoas vindo para passeio, né, para turismo, e a gente sabe que a ave muitas vezes é pequena, podem estar trazendo aves aí nas suas bagagens, né, de maneira irregular e colocando em risco o nosso estado e o nosso país. Além disso, os mercados e feiras de aves vivas também, de venda, né, de ave viva, é um fator bem importante na transmissão dessa doença. E Santa Catarina, esse setor, ele é um pouco mais, ele já é mais organizado, né? Não vou falar um pouco, mas em diversos locais do país ainda existe essa venda de aves vivas de uma maneira bem promíscua, né? Não me entendam mal, mas essa promiscuidade que eu falo é da mistura de espécies animais de diferentes origens, algumas certificadas, outras não, então isso acaba trazendo um grande risco. Então, esses três fatores são os principais. E
pensando nesses fatores, a gente já começou os trabalhos aí de reestruturação, né, da nosso plano de contingência, tanto o setor público, né, através da Secretaria da Agricultura e da SIDASC, quanto o setor privado também, eles estão intensificando tanto avaliações dos planos de contingência quanto treinamento do pessoal. E da parte da iniciativa pública, a mesma situação. A gente está revisando todo o plano de contingência do Estado, treinando, né, fortemente o nosso pessoal para que eles consigam detectar o mais rápido possível essa enfermidade e, principalmente, afinando os laços das entidades ambientais aqui do estado, que pensando na migração dessas aves, né, aqui para a região, normalmente quem faz esse primeiro avistamento delas são os órgãos ambientais. Então a gente já fez todo esse trabalho de sensibilização dessas entidades, eles já estão prontos, já tem nota técnica interna, inclusive, prontos para notificar qual que é a suspeita da doença. Tá certo. Carolina, a gente sabe que um erro aí pode gerar um prejuízo incalculável, né, para o nosso setor, e a gente sabe que o Brasil também é um exemplo quando se trata de biosseguridade. A gente sabe das restrições nas granjas, né, não é qualquer um que entra nas granjas também, então somos um exemplo e não dá para descuidar, né? Agora, qual a mensagem assim que você deixa para os produtores de aves que estão nos acompanhando aí pelo Brasil? A mensagem principal é que realmente acho que a palavra de ordem agora é biosseguridade, como você falou. Se preocupar tanto na agroindústria, né, na parte industrial, comercial de larga escala, se preocupar muito com a biosseguridade, evitar o contato dessas aves com pessoas e com as aves de vida livre, blindar realmente os seus estabelecimentos. Caso algum proprietário, morador, funcionário, produtor, seja o que for, viaje para esses países onde está ocorrendo a doença, que evite não, que permaneça em vazio sanitário por um tempo definido, para depois entrar em contato com essas aves. Em relação aos produtores menores, né, de pequena escala, que tenham esse conhecimento da enfermidade, dos principais sinais e que notifiquem a SIDASC caso percebam tanto esses sinais nas suas aves, quanto nas aves de vida livre que estejam rodando as suas propriedades. E, embora seja assim, algo bem preocupante a nível estadual, a gente tem que, neste momento, ter uma atenção bem especial um raio de 100 quilômetros, mais ou menos, desses pousos de aves migratórias. Então, os moradores próximos desses pousos que fiquem, né, antenados, ligados nos sintomas e que qualquer suspeita, qualquer dúvida, né, entre em contato com a SIDASC mais próxima. Tá certo. Só para a gente ter um panorama, como está a situação desses países vizinhos aqui a gente que tiveram esses casos registrados? Eles todos decretaram situação de emergência sanitária, né? Então, eles estão todos na fase ali de investigação de novos focos e realmente, assim, dia após dia surgem novos focos e, enfim, estão realmente num alerta bem rigoroso. Trabalhar para que a gente continue sem nenhum registro, né, Carolina? Olha, muito obrigada pela sua Sim, participação aqui com a gente. Imagina, muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, é só vocês procurarem a SIDASC, que a gente prontamente atende. Até a próxima.